Analise a figura a seguir. A figura dada mostra um pêndulo cônico na região entre duas placas planas e paralelas, uniformemente carregadas. O pêndulo consiste em um pequeno objeto de massa m igual a 1 vezes 10 a menos 4 kg, carregado eletricamente com uma carga Q igual a mais 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, preso à extremidade inferior de um fio fino isolante de comprimento L igual a 2 vezes 10 a menos 1 metros, movendo-se em uma circunferência horizontal com velocidade constante. Sendo θ igual a 30 graus, o ângulo de inclinação do fio com a direção vertical, e 5 vezes 10 ao quadrado Newton por Coulomb, o campo elétrico uniforme estabelecido entre as placas, qual é a energia cinética do pêndulo em joules? Olha aqui. Antes de tudo, vamos relembrar a fórmula da energia cinética. A energia cinética vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Isso aqui é a fórmula da energia cinética. Agora vamos analisar a física da questão. Nós temos essa bolinha, ela está girando em velocidade constante, ou seja, movimento uniforme apenas. Então, a resultante de forças que atuam na bolinha é igual a zero. Ela está girando aqui, ó, em torno desse círculo aqui, perfeito? Então, ó, vamos montar aqui o diagrama de forças. Vamos fazer aqui a bolinha. E a gente vai agora traçar as forças que estão atuando nela. Então, para cá a gente tem uma tração. Tem uma tração aqui. Sim. E aqui é o ângulo θ. Perfeito? A gente também tem aqui a força peso para baixo. Então, mais uma força aí agindo sobre a esfera. Então, peso. Beleza. Agora, olhando para as placas, a gente tem um campo elétrico na direção vertical, indo para baixo também. Como a carga é positiva, então a gente vai ter uma força elétrica para baixo aqui, ó. Mais uma força elétrica. Então a gente tem duas forças para baixo: a força peso e a força elétrica gerada pelo campo elétrico. Tudo bem? Então essas aqui são as forças. Aí, claro, tá faltando mais uma força aqui. Já esquecendo de comentar ela. É a força centrípeta. Por quê? Porque ela está girando. Como ela está girando nesse círculo aqui, ó, vai ter uma força puxando ela para o centro. Essa é a chamada força centrípeta. Fazer assim. Tá aqui. Força centrípeta. Até aqui. Tranquilo? Então, fiz o diagrama de forças. E agora a gente vai fazer aqui, vai montar as equações para as forças e chegar no resultado. Bom, vamos decompor essa força de tração aqui, ó. Uma para cima. Então aqui é a tração na vertical, que eu vou chamar de TY. E a gente também vai ter uma tração aqui na
na horizontal. Vou chamar aqui de TX. Perfeito? Bom, se aqui é θ, como se fosse uma situação assim, ó. Essas duas linhas aqui, elas são paralelas, tá? E aí a gente, olhando para esse ângulo de cá, ó, θ, como são duas linhas paralelas cortadas por uma transversal, aqui, ó, também vai ser θ. Perfeito? Então aqui, ó, também vai ser θ. Safo. Aqui eu até coloquei, vou puxar um pouquinho mais para cá, ó. Porque basicamente a tração aqui em X ela é a força centrípeta, acaba sendo a resultante centrípeta. Então aqui é como se fosse a mesma força, mas eu estou colocando diferente só para poder separar aqui e ficar bonitinho, tá? Mas a força centrípeta a gente vai ver aqui, ó, que ela é igual à tração em X. Tudo bem? É ela que está gerando o movimento de girar ali, tá? É a tração em X que é igual à resultante centrípeta. Então, já vamos fazendo aqui, ó, já vamos montando as equações de força. Tração em X vai ser igual à resultante centrípeta, força centrípeta. E a tração em Y, como a gente não tem aceleração vertical, melhor, não tem resultante na vertical, então a tração em Y vai ter que anular com a força peso mais a força elétrica. Ou seja, as duas têm que ser igual para poder se anular. Tranquilo? E aí a gente tem esse sisteminha aqui. Tranquilo? E aí agora vamos relembrar aqui a fórmula da força centrípeta, né? Força centrípeta vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre R. Então vamos tomar bastante cuidado porque a fórmula da força centrípeta é bem parecida com a da energia cinética, tá? A diferença é o raio. Tranquilo? Então ali embaixo da força centrípeta é o raio, e embaixo na energia cinética é o 2. Tudo bem? E claro, força-peso é igual a massa vezes a gravidade. E a força elétrica gerada pelo campo vai ser igual ao próprio campo vezes a carga. Tranquilo? Bom, olhando aqui para esse desenho, o que nós vamos ter? Vou tirar esse. Opa. Vamos deixar só as trações aqui. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui vai gerar um triângulo retângulo. Se eu mover esse vetor para cá, ó, a gente tem aqui um triângulo retângulo. Ou seja, desse triângulo aqui, ó, a gente tem que o seno de θ, ele vale o quê? O cateto oposto, né? O cateto oposto a esse ângulo θ aqui, que vai ser quem? Tx. Ou seja, Tx sobre a hipotenusa, que é a própria tração. Passo o T para o outro lado multiplicando, então Tx vai ser igual a T vezes o seno de θ. Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó, para o cosseno. O cosseno vai ser quem?
cosseno de θ, ty sobre t. E aí ty, que é o cateto adjacente, ó, tá vendo? Vai ser igual a t vezes o cosseno de θ. Substituindo essas informações ali em cima, o que a gente vai ter? A gente vai ter seno de θ é igual a força centrípeta. E a atração vezes o cosseno de θ é igual a força peso mais a força elétrica. Eu vou até movimentar aqui para baixo. Agora, a gente vai dividir essas duas equações. A gente vai dividir uma equação pela outra. A gente vai dividir essa equação aqui de cima pela de baixo. Então, do lado esquerdo da equação vai ficar t seno de θ sobre t cosseno de θ. Isso aqui vai ser igual a força centrípeta sobre peso mais a força elétrica. Essa atração aqui vai cortar com essa atração, e seno sobre cosseno é a tangente. Então, vou colocar aqui mais uma folha. Então, a gente vai ter o seguinte, que a tangente de θ é igual a força centrípeta sobre... Perdão, peraí. Peso, já colocando direto. Vamos fazer devagar. Peso mais a força elétrica. Eu vou montar a expressão da energia cinética para a gente só ir substituindo depois os valores que a questão deu. Tudo bem? Então, eu já vou passar esse P mais FE para o outro lado multiplicando. Então, força centrípeta vai ser igual a tangente de θ, que multiplica peso mais a força elétrica. Tranquilo? Agora eu vou reescrever aqui as fórmulas, né? Força centrípeta é o quê? Ela vai ser igual... Vou escrever aqui embaixo, né? Vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Isso aqui vai ser igual a tangente de θ, que multiplica o peso, que é a massa, vezes a gravidade, mais a força elétrica, que é o campo, vezes a carga. Vou passar o raio para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai ficar com mv ao quadrado igual a tangente de θ vezes mg mais EQ. Isso aqui todo mundo vezes o raio. Tudo bem? Só que quem é o raio? Vamos voltar para cá, ó. Quem é o raio? Vou pegar aqui. A questão não dá o valor do raio pra gente, tá? A gente tem meio que descobrir. Como que a gente vai descobrir? Dessa forma aqui, ó. A gente tem o fio aqui, né?
E o raio da trajetória vai ser isso aqui. Esse aqui é o raio. Tudo bem? A questão deu pra gente o quê? O tamanho do fio, que é L. Então L é o tamanho do fio. E o raio da trajetória é esse aqui, ó. Tá vendo? Vou até fazer de tracejado aqui, ó. Esse aqui é o raio, ó. É o raio da trajetória circular. E é ele que a gente vai descobrir. Vendo aqui, ó. Bom, a gente aqui tem um triângulo retângulo, certo? Aqui é 90 graus. Desse triângulo aqui, a gente consegue extrair a seguinte informação. Que o seno de θ vai ser igual a quem? O cateto oposto, que é R, sobre a hipotenusa, que é L. Aí a gente passa o L para o outro lado multiplicando, então o raio vai ser igual a L vezes o seno de θ. E a gente só substitui ali em cima. Então, mv ao quadrado é igual a tangente de θ vezes a massa vezes a gravidade mais o campo vezes a carga vezes o raio, que é quem? L seno de θ. Perceba que esse mv quadrado aqui está muito parecido lá com a expressão da energia cinética, né? A energia cinética é quanto? mv quadrado sobre 2. Então, se eu dividir essa equação inteira aqui por 2, a gente vai ter energia cinética. Tudo bem? Ó, vou dividir então a equação toda por 2. E aí a gente vai ter o seguinte. Que mv ao quadrado sobre 2 vai ser igual a isso aqui tudo dividido por 2. Ó, tá vendo? Estou dividindo os dois lados por 2. Que eu vou dividir por 2 também. mv quadrado sobre 2 é a energia cinética. Então, energia cinética vai ser igual a essa expressão bem aqui. Agora é só a gente substituir os valores, né? O θ é igual a 30 graus, então vai ficar tangente de 30, que multiplica a massa, que é igual a 1 vezes 10 a menos 4 quilos. Então, simplesmente 10 a menos 4. Vezes a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. O campo vezes a carga. O campo é 5 vezes 10 ao quadrado. Vezes a carga, que é 4 vezes 10 a menos 6. Menos 6. Vezes L. L é 2 vezes 10 a menos 1. Vou ter que passar para baixo. Não vai caber ali. 2 vezes 10 a menos 1 vezes o seno de 30 graus. Isso aqui todo mundo dividido por 2. Energia cinética
vai ser igual a isso. Tranquilo? Tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Vai ficar uma fração em cima da outra aqui, né? Então, raiz de 3 sobre 3, que multiplica. Aqui vai ficar 10 a menos 3, né? 10 a menos 3. Mais 5 vezes 4 vai dar 20. Então, 20 vezes 10 a menos 4. Isso aqui vezes 2, vezes 10 a menos 1, vezes o seno de 30, que é meio. Tá vendo que vai ficar uma fração aqui e isso aqui ainda está dividido por 2, ó. Energia cinética é igual a isso aqui. Bom, aqui o que a gente pode fazer? Esse 20 aqui eu posso reescrever ele como sendo 2 vezes 10, né? Isso aqui está multiplicado por 10 a menos 4. Então aqui a gente soma os expoentes, né? Então 1 menos 4 vai ficar igual a 2 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Então, esse cara aqui, ó, é simplesmente 2 vezes 10 a menos 3. E eu estou somando com quem? Com 10 a menos 3. Finge que esse 10 a menos 3 aqui é um x qualquer da vida. Então eu tenho 2x mais x. Isso aqui é 3x, né? Então, essa expressão aqui de cima é a mesma coisa. Ó. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 3, que vai ficar 3. 3 vezes 10 a menos 3. Tranquilo? E aí é o produto de todo mundo. Energia cinética. Raiz de 3 sobre 3 vezes. Aqui é 3, né? 3 vezes 10 a menos 3. Aí a gente só repete isso aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 1. Vezes meio. Só que todo mundo dividido por 2. Esse 3 aqui vai sumir com esse 3, tá? Como tá todo mundo em cima se multiplicando e todo mundo embaixo está se multiplicando também. Então a gente, ó, simplifica por 3 em cima e embaixo. Aqui é a mesma coisa com 2, ó. Vai simplificar por 2 em cima e embaixo. E aqui vai ficar igual a raiz de 3, que multiplica 10 a menos 3 vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 4, né? Estou somando os expoentes. Isso aqui todo mundo dividido por 2. E aí você vai ver nas alternativas e não tem essa opção aqui, ó. Tá vendo? Não tem essa opção. Tem um dividido por 3 aqui, mas não tem nenhum dividido por 2. Então a gente vai manipular essa expressão aqui para poder chegar na resposta. Esse 10 a menos 4, eu posso reescrevê-lo como uma potência de 10. 10 a menos 4, eu posso escrever como sendo 10 a menos 5 mais 1, né? Que menos 4 é o menos 5 mais 1, beleza. Por que eu fiz isso? Para a gente enxergar isso aqui, ó. Quando a gente tem uma soma nos expoentes, é porque antes a gente tinha um produto de bases iguais. Tá vendo aqui? Ou seja, produto de bases iguais, a gente pega e soma os expoentes. Perfeito? Então vai ficar mais 1 menos 5, que vai dar menos 4. Então eu não mudei nada na minha expressão, tá? Só estou reescrevendo para a gente conseguir simplificar e cortar esse 2, ó. Então vai ficar 10 vezes 10 a menos 5. Isso aqui sobre 2.
E aí a gente vai simplificar por 2 em cima e embaixo. Isso aqui vai ficar 5. Energia cinética igual a 5 raiz de 3 vezes 10 a menos 5. Perfeito? Gabarito. Gabarito letra E. Deixa eu ver se eu não fiz nada errado. Não, tá tudo certo.